Hoje eu quero abrir um ponto assim que muita gente sente, mas não nomeia. Sou Vera Lúcia Ribeiro, terapeuta holística. Existe uma educação assim silenciosa que nunca foi questionada. A educação para a escassez. Uma educação que não veio dos livros, mas dos olhares, das frases soltas, dos medos herdados, das histórias familiares que passaram de geração em geração. Uma educação que aconteceu sem intenção, mas deixou marcas profundas no modo como a mente se organiza. A clareza chegou e é simples. Ninguém nasce reduzido. A redução é aprendida. A mente não nasce pequena, ela é moldada. E esse molde começa, cedo demais. Uma criança cresce ouvindo limites que não entende, mas aceita. Melhor não sonhar alto, hein? Melhor não pedir, melhor não confiar. Melhor não mexer com isso, hein? Cada palavra entra como verdade assim absoluta. A criança absorve tudo sem filtro. E tudo aquilo que foi absorvido sem consciência vira camada. A primeira camada é o condicionamento. É quando o ambiente apresenta a vida como algo assim muito apertado, onde desejo é tratado como exagero, onde sonho grande é visto como perigo, onde a ambição é confundida com ingratidão. A mente registra isso como realidade. E esse registro vira uma forma de existir. A alma sente o impulso de expandir, mas a mente aprendeu o quê? A caber. E quando a mente aprende a caber, a vida só acompanha. A segunda camada é a emocional, é ainda mais profunda. É quando o amor se mistura com aviso, quando o carinho vem acompanhado de medo, quando o afeto vem com restrição. A mensagem é sempre a mesma: crescer assusta. Abrir espaço desorganiza, sonhar demais afasta. A mente entende que expansão é ameaça e, para proteger vínculo, muitas pessoas reduzem o próprio tamanho, diminuem desejo, controlam impulso, escondem grandeza, tudo por lealdade, não é nada racional, é emocional. Agora, a terceira camada é o comportamental. É quando aquilo que foi aprendido na infância se transforma no roteiro da vida adulta. A mente aprende que é mais seguro viver pequena e passa a agir conforme esse aprendizado. Relações, escolhas, caminhos, postura, tudo segue o padrão antigo. A pessoa não percebe que está repetindo, ela não percebe. Acredita que está escolhendo, mas, na verdade, está obedecendo a camadas antigas. Não é falta de capacidade, nunca foi. É excesso de condicionamento. Ainda existe uma camada identitária, a mais perigosa, a ideia interna de quem se acredita ser. Quando alguém cresce ouvindo que expansão é arriscada, que prosperidade cobra caro, que vida grande não é para gente como a gente. A identidade se estreita. A identidade estreita cria realidade estreita. Tudo muito estreito. Mesmo quando a alma tenta abrir caminho, a mente puxa pelo passado e fecha a porta. A vida externa só espelha a história interna, aquilo que te passaram, aquilo que foi dito. E a camada familiar, essa que é braba, a repetição da repetição.
Gerações inteiras vivendo do mesmo jeito, carregando os mesmos medos, repetindo as mesmas crenças, não por maldade, por costume. Quando ninguém questiona, vira destino. Quando vira destino, a alma se encolhe, para caber no padrão familiar. Mas não nasceu para caber, nasceu para expandir. A alma nasceu para ser grande. A virada começa quando a consciência entra, quando o olhar volta para dentro e percebe que nada disso nasceu com a pessoa. Tudo foi aprendido, tudo foi absorvido, tudo foi repetido. E tudo que é aprendido pode ser desmontado. É nesse ponto que a vida muda. Não porque algo mágico acontece, não. Mas porque a lucidez finalmente chega. Quando a consciência toca as camadas perdem força. E aí algo muito profundo acontece. O molde antigo começa a rachar. Um pensamento que antes parecia lei vira apenas uma memória. Um limite que parecia barreira vira só uma frase antiga. Um medo que parecia gigante vira resquício emocional. A alma percebe que não precisa mais viver apertada. O corpo sente que não precisa mais carregar o passado. A mente entende que não precisa mais obedecer aquele antigo roteiro, aquele antigo caso de família. A mudança verdadeira não começa fora, começa dentro. Começa quando a pessoa decide parar de repetir o que não faz mais sentido. Começa quando o padrão deixa de mandar. Começa quando a identidade interna cresce de novo. E esse crescimento não exige força, exige clareza. Expansão não exige luta, exige consciência. A vida responde à postura interna, não às circunstâncias externas. E quando isso acontece, tudo muda devagar, mais profundamente. Mudam as relações, mudam as escolhas, muda a forma de caminhar. A postura fica mais firme, o olhar fica mais lúcido. A alma para de negociar com o pequeno. A pessoa reconhece que nunca existiu grandeza proibida. Ela descobre esse processo. Existiu apenas uma história antiga demais. A reflexão final é direta. Qual camada ainda controla a mente? Qual a frase antiga ainda prende o movimento? Qual limite foi carregado por amor, mas já não faz mais sentido? A resposta para essas perguntas devolve ao eixo, devolve ao seu interior, devolve você para casa. E quando o eixo volta, a vida volta junto. Enquanto muitos ensinam a vencer o mundo, eu ensino voltar para casa dentro de si.